Bom, vamos direto ao ponto. Por muito tempo, a gente pensou em segurança de dados como se estivesse construindo um castelo, sabe? Com muros cada vez mais altos. Só que essa fortaleza antiga, ela está desmoronando. Hoje, vamos analisar como uma fortaleza totalmente nova está sendo erguida. Uma que é inteligente, resiliente e, principalmente, autônoma. Pois é, aquela velha ideia de um interior confiável, onde tudo que está dentro dos muros da rede é seguro, isso simplesmente não funciona mais. Como a gente vê aqui, em ambientes complexos com múltiplas nuvens, essa confiança é, na verdade, uma grande vulnerabilidade. Ameaças super sofisticadas exploram justamente isso, interceptando dados ou, pior, enganando um programa confiável para que ele abuse da sua autoridade. É uma exploração dessa falsa sensação de segurança. Então, qual é a base dessa nova fortaleza? O primeiro pilar é o que a gente chama de resiliência inquebrável. E a ideia aqui é a capacidade não só de resistir a um ataque, mas de sobreviver e se recuperar de qualquer desastre. O foco é garantir a continuidade do negócio, aconteça o que acontecer. Muita gente deve conhecer a clássica regra de backup 3-2-1, certo? Era o padrão ouro. Mas, com o ransomware moderno atacando ativamente os próprios backups, essa regra sozinha já não é mais suficiente. Ela ficou para trás. E agora, olha que interessante a evolução para a regra 3-2-1-1-0-0. Os dois últimos números são a virada de chave. O primeiro 1 significa que pelo menos uma cópia dos dados é imutável. No modelo escreva uma vez, leia muitas. E, super importante, isolada da rede. E o 0? O 0 significa zero erros na restauração. Tudo com verificações automáticas que garantem que o backup está perfeito. E se o problema for ainda maior? E se um provedor de nuvem inteiro cair? É aí que a resiliência vai para outro nível. Essa arquitetura mostra a recuperação de desastres multi-cloud. Ela replica dados e aplicações entre diferentes provedores. Isso não só evita a dependência de um fornecedor, mas garante uma recuperação quase instantânea se um dos serviços parar de funcionar. Agora vamos para o segundo pilar. Não adianta só ser resiliente, é preciso ter controle. Estamos falando de governança inteligente. Um controle que é proativo, automatizado e que se adapta ao contexto, decidindo quem pode acessar os dados e por quê. E para colocar essa governança em prática em ambientes tão complexos, surge o framework MCARE. Pense nele como o manual de operações para implementar a filosofia de confiança zero de forma consistente, não importa em quantas nuvens diferentes os dados estejam espalhados. Essas 5 camadas trabalham juntas, claro. A abstração unifica as políticas. A conformidade já aplica as regras como a LGPD desde o início. A remediação usa automação para corrigir falhas na hora. A detecção monitora tudo em tempo real. E, por fim, a criptografia garante que todo acesso seja seguro. Simples assim. E esse diagrama aqui, ele mostra perfeitamente como tudo se conecta. As camadas não são coisas separadas, elas formam um sistema integrado que cria uma postura de segurança unificada, automatizada, não importa o provedor de nuvem. É a governança funcionando como um organismo vivo. E isso leva a gente um passo além, para o controle de acesso baseado em políticas. Em vez daquelas permissões estáticas de sempre, a IA analisa o contexto de cada acesso. Dependendo de quem está pedindo, de onde, a que horas, o sistema pode, por exemplo, mascarar dados sensíveis ou até mesmo negar o acesso. Tudo em tempo real. Agora vamos para o pilar mais avançado, que parece até coisa de ficção científica. E se os dados não precisassem de guardiões externos? E se eles pudessem se defender sozinhos, mesmo enquanto estão sendo usados? Essa analogia é simplesmente perfeita para introduzir um conceito que é revolucionário. Parece impossível, né? Mas é a ideia central por trás da criptografia homomórfica. Uma tecnologia que muda completamente as regras do jogo. É só olhar a diferença. No modelo tradicional, os dados precisam ser descriptografados na memória para serem usados, o que cria um ponto de vulnerabilidade óbvio. Com a criptografia homomórfica, as análises acontecem direto nos dados cifrados. O resultado é o mesmo, mas a informação, ela nunca é exposta. É o que chamam de privacidade por design. Só que existe uma corrida contra o tempo acontecendo agora. Uma nova tática chamada Harvest Now, Decrypt Later, ou coletar agora, descriptografar depois. Basicamente, cibercriminosos estão roubando enormes volumes de dados criptografados hoje e guardando, na esperança de que os futuros computadores quânticos consigam quebrar essa criptografia amanhã. Essa linha do tempo deixa a urgência bem clara. Isso não é uma ameaça distante, não. A coleta de dados já está acontecendo.
A expectativa é que, a partir de 2026, a migração para novas formas de criptografia se torne obrigatória. Uma preparação para o inevitável dia que, quando a computação quântica se tornar uma realidade. A resposta para essa ameaça é a criptografia pós-quântica, a PQC. São algoritmos totalmente novos que já estão sendo padronizados, projetados para resistir tanto aos computadores de hoje quanto aos quânticos do futuro. Isso combinado com a criptoagilidade, que é a capacidade de atualizar facilmente sistemas de criptografia, forma a defesa essencial para o futuro quântico. E isso nos leva ao nosso último pilar. Pense nele como o cérebro que comanda toda essa fortaleza. O guardião autônomo. Uma inteligência artificial que protege ativamente o sistema, muitas vezes sem precisar de qualquer intervenção humana. Esse ciclo mostra exatamente a IA em ação. Ela monitora o comportamento normal do sistema. Quando detecta algo estranho, sei lá, um administrador tentando apagar dados em massa fora do horário de trabalho, ela pode bloquear a ação na hora, iniciar uma autocorreção e só depois alertar os humanos. E o resultado prático disso é impressionante. Essa automação inteligente pode levar a uma redução de até 95% no tempo de inatividade dos bancos de dados. Por quê? Porque ela age de forma preditiva, resolvendo problemas antes mesmo que eles causem uma parada. No final, quando juntamos esses 4 pilares, o que a gente tem? Não é só uma fortaleza mais segura, mas sim um sistema de dados inteligente, vivo. Um ecossistema que se defende, se governa e se autocorrige. Recapitulando rapidinho, a gente começou com a resiliência inquebrável para sobreviver a qualquer desastre. Depois, adicionamos a governança inteligente com o framework MCA-RE e o acesso dinâmico. Em seguida, protegemos os próprios dados com criptografia do futuro. E, por fim, demos a esse sistema um guardião autônomo com IA. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Essa transformação tecnológica ela já está acontecendo. Então, a verdadeira questão não é se os sistemas de dados vão se tornar autônomos e inquebráveis, mas sim, quem vai estar preparado para quando isso acontecer de vez.